Está na hora de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Na série Nutrição nos Ciclos da Vida, a alimentação na fase adulta, inclusive com informações sobre a nutrição defensiva. Além de ser o mês de prevenção ao suicídio, o setembro também é um mês de alerta para a conscientização do câncer de intestino e se torna então o Setembro Verde. Vamos abordar o tema em nossa sala de entrevistas. O destaque de nosso quadro Coma Bem, Viva Melhor é uma prática torta de brócolis. O Viver Bem, Unimed Campos, começa agora. Dia a dia corrido, muitos compromissos e o tempo para se preocupar com alimentação acaba ficando cada vez mais escasso. Mas hoje você vai ver mais uma vez que a alimentação é a base para que a vida adulta a gente consiga ter mais qualidade de vida. Esse é o tema do episódio de hoje da série Nutrição nos Ciclos da Vida. Hoje, na nossa série Nutrição nos Ciclos da Vida, nós vamos falar sobre a alimentação na fase adulta. A alimentação na fase adulta ganha um caráter defensivo. Isso quer dizer que nós enfatizamos uma alimentação com escolhas de alimentos mais saudáveis para promover um bom-estar e a prevenção de algumas doenças para que o indivíduo consiga chegar ao envelhecimento com uma melhor qualidade de vida e um bom funcionamento dos seus sistemas orgânicos. Existem algumas diretrizes na nutrição defensiva relacionadas a alguns alimentos que a gente deve consumir e as quantidades diárias. Consuma, então, de 9 a 10 porções de frutas e hortaliças, de 3 a 5 porções de alimentos ricos em gorduras saudáveis, como azeite, oleaginosa e frutas como abacate e coco, de 2 a 3 porções diárias de proteínas, que pode ser de origem vegetal, como as leguminosas, ou de origem animal, como as carnes, leites e derivados, desde que sejam sempre com baixo teor de gordura, e de 4 a 8 porções diárias de grãos integrais. Vale a pena a gente também ressaltar as recomendações do novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014 pelo Ministério da Saúde. Nesse guia, que a gente encontra disponível na internet para download, nós encontramos diversas orientações para uma vida mais saudável através da alimentação, que podem e devem ser seguidas por qualquer idade, que são aquelas orientações que a gente já vem falando ao longo dos nossos outros quadros. Isso significa que a gente deve aumentar o consumo daqueles alimentos in natura ou minimamente processados, que são as frutas, verduras, legumes, leguminosas, oleaginosas, ovos, carnes, leites e derivados, e diminuir ao máximo o consumo dos alimentos que são ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, que a gente vem falando que tem uma grande quantidade de gordura, de sódio, de açúcar e de outros aditivos que, se forem consumidos em grandes quantidades e por longos períodos de tempo, podem ser prejudiciais à nossa saúde. Além disso, nesse guia também a gente encontra diversas imagens que mostram como deve ser o prato da população brasileira em diversas situações, diversas refeições, e também traz orientações para o ato de comer, porque às vezes a gente fica preocupado com aquilo que nós vamos comer e a gente esquece que existem algumas atitudes relacionadas à alimentação que fazem a diferença. Faça as refeições em locais que são tranquilos, sem distrações como televisão e celular, que sejam confortáveis e bem higienizados e que não tenham estímulo para que você coma em grandes quantidades. E também come acompanhado com amigos, famílias, pessoas que você ame, para transformar o momento da alimentação em um momento feliz e agradável. A alimentação nessa fase também auxilia de diversas formas, como eu disse anteriormente, na prevenção de algumas doenças e também de sintomas que podem acontecer nessa fase, tanto no público masculino quanto feminino. No caso das mulheres, a gente tem os sintomas, as alterações que são causadas na tensão pré-menstrual, por todas as modificações hormonais. Uma alimentação saudável também auxilia a diminuir os sintomas de estresse, de depressão, de ansiedade que acontecem nessa fase, principalmente porque muitas mulheres, por conta do estresse sofrido nesse período, acabam recorrendo a alimentos que têm grandes quantidades de açúcar, de farinha refinada, que, como a gente sabe, também não são saudáveis, não são favoráveis à nossa saúde se forem consumidos em excesso.
No caso dos homens, hoje em dia nós temos uma grande quantidade de incidência nos casos de cânceres de próstata e de pulmão e também de doenças cardiovasculares. E uma alimentação saudável associada a hábitos, né, de não fumar, não beber grande quantidade de bebidas alcoólicas, né, o não alcoolismo e a prática de atividade física regular auxiliam também nesse momento a diminuir o caso dessas doenças. Bom, essas foram as orientações para a alimentação na fase adulta. No nosso próximo programa, você vai aprender quais são as recomendações na gravidez. Até lá! Você sabia que o câncer coloretal figura entre os mais incidentes no Brasil e no mundo? Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, INCA, prevêem para este ano 17.620 novos casos de câncer de cólon de reto em mulheres e 16.660 em homens. O câncer coloretal é o segundo mais frequente nas mulheres após mama e o terceiro nos homens após próstata e pulmão. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o médico coloproctologista Marcos Quintanilha. Para abordar o tema, também o nosso consultor de saúde, Dr. Paulo Irano. Dr. Paulo Irano, mais um assunto importantíssimo que a gente aborda aqui no Viver Bem. Mais um motivo de estarmos aqui hoje, né, nesta caminhada à prevenção para que as pessoas possam viver bem e viver melhor. O assunto de hoje é extremamente importante, já foi aqui em algum momento trabalhado este assunto, mas hoje temos aqui um especialista nesta área que vai tratar e vai orientar, na verdade, o que fazer e como prevenir. É bom sempre entendermos que o câncer em si, ele sempre tem um fator genético e um fator ambiental, que são os hábitos das pessoas. E nós temos batido muito nisso aqui, em todos os assuntos, a importância que tem você ter uma boa qualidade de vida, você ter bons hábitos, e os hábitos, na verdade, sempre se envolvem no tipo de alimentação e no tipo de atividade física ou do sedentarismo das pessoas. Então é importante lembrar sempre disso. A boa alimentação e a atividade física também interferem, sim, de uma forma muito concreta na prevenção e também num diagnóstico para que se evite, na verdade, esta evolução para o câncer do intestino grosso. Então, hoje nós vamos tratar aqui, Dr. Marcos, queria que agradecemos aí a sua presença e queríamos que o senhor fizesse esta abordagem geral em relação a esta incidência e o que fazermos, qual é a forma que podemos prevenir e o que devemos fazer para que possamos fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado nos casos de câncer do intestino. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Júlio. Eu quero agradecer ao Unimed pelo espaço. Eu acho que a gente está num momento, como você mesmo falou, a prevenção ela é algo muito mais saudável, porque prevenindo você não evita uma consequência de uma doença avançada. E hoje em dia a medicina ela é cada vez mais complexa e com dessa complexidade a gente consegue com antecedência diagnosticar uma doença que ela, na maioria das vezes, em 70% a 90%, você consegue prevenir o avanço de uma doença com a prevenção. O câncer coloretal, como o próprio Júlio relatou, nós temos uma estatística pelo INCA de 36 novos mil casos no Brasil, 36 por ano. Então a gente tem uma ideia, é uma coisa que tem uma incidência muito grande, e a doença em estágio avançado, ela leva ao óbito, não tem jeito, ou a consequências muito severas. Por isso que se fala, é melhor diagnosticar no início, em que você pode prevenir, do que você diagnosticar em fase avançada, onde, infelizmente, os cuidados que poderiam ser curativos se tornam somente paliativos. Quais seriam, assim, os elementos, os sinais de alerta para que a pessoa possa, meu Deus, será que eu posso estar desenvolvendo algo em relação ao câncer? Será que eu tenho essa predisposição? Quais são os elementos que podem nortear este alerta nas pessoas, doutor? Aí que está o engraçado, Paulo. O grande problema é que o câncer coloretal, quando ele expõe os sintomas, é quando ele está em fase avançada. Então, na grande verdade, o câncer coloretal, a gente tem que se preocupar realmente com a prevenção. Por quê? Como eu falei, na maioria das vezes, quando você começa a apresentar os sintomas, você já está com uma doença avançada. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Existem algumas regras básicas. Hoje em dia, a Associação de Câncer, a Sociedade de Câncer dos Estados Unidos, ele preconizou que a gente comece a fazer uma profilaxia com a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. E isso
por uma indicação. Hoje em dia se sabe que o câncer ele tem uma incidência maior a partir dos 50 anos de idade. Por que isso? Na grande verdade, o câncer ele se desenvolve de um pequeno pólipo. É uma lesão tão microscópica que ele vai crescendo com o tempo. E esse tempo ele demora aí de 10 a 15 anos. Então, se a gente pega que a maior incidência das doenças acomete na fase a partir dos 50 anos de idade, a gente presume que no início desse sintoma, com 40 anos, você começa a desenvolver. Qual é a nossa perspectiva e o que a gente faz a nível de prevenção? Existem riscos médios, riscos avançados. Qual é o risco médio que a gente fala? É começar a fazer uma profilaxia a partir dos 45 anos de idade. Um exame realizado. Ou pode ser por exame de sangue, pode ser por exame endoscópico. Riscos mais acentuados é você ter história familiar. Você ter na sua família parentes que têm histórias de câncer de colo. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar mais. Ou uma outra coisa que é preocupante, uma incidência que tem aumentado muito no país também, são as doenças inflamatórias. As pessoas que têm doenças inflamatórias, diagnosticada doença de Crohn, retocolite, tratadas há mais de 8 anos, elas também são pessoas que têm a capacidade de desenvolver um câncer coloretal. Então, na grande verdade, a sintomatologia é uma coisa que você já tem uma doença avançada. E o que a gente tem que começar a ponderar? O que a gente tem que se alertar? O emagrecimento, uma perda ponderal significativa, sem uma causa aparente. Uma alteração na consistência das fezes afiladas ou uma frequência aumentada de evacuação. Um outro sintoma muito comum é a questão do sangue muco. Não é todo mundo que tem sangue que tem uma doença neoplásica. A questão do sangue é algo para alertar. Sangrar na evacuação não é normal. Um desses sintomas, você pode ter uma doença benigna, que é uma doença hemorroidária ou qualquer doença orificial, mas você também pode ter uma neoplasia. Um outro sintoma comum é uma sensação de evacuação incompleta. Um tenismo, que a gente chama, é um desconforto na hora de evacuar, que você não consegue ter plenitude pós-evacuação. São sintomas característicos que, associados a outras coisas, uma linhagem de exames, a gente consegue fazer um diagnóstico. Mas o que é mais importante? É a prevenção. É a gente procurar um colega especialista e tentar interrogar, doutor, tem alguma coisa que não está normal. O nosso ciclo, o nosso metabolismo, ele tem uma ordem. E se você começa a apresentar uma alteração nisso, é hora de procurar um especialista. Da nossa parte, que a gente está falando do câncer coloretal, que é do intestino grosso e reto, é as alterações a nível de fisiologia intestinal. Evacuação, dor abdominal, catarro ou sangue na evacuação, dor para evacuar. São sintomas que devem ser atentados e procurar um especialista. Essa questão da evacuação com sangue, muitas vezes o paciente ele não vai conseguir identificar, porque às vezes esse sangramento pode ser muito pequeno ou pode ser uma cor muito escura, muito próxima à cor das fezes, né? O ideal seria realmente procurar o profissional quando ele sentisse algum desconforto, algo diferenciado, né? Às vezes não é tão claro assim, né? Existe uma coisa complicada, e eu concordo com você, que as pessoas têm o hábito de levantar do vaso e dar descarga sem olhar para o vaso. Eu acho que essa é a primeira coisa de prevenção e profilaxia. É você olhar dentro do vaso, porque você vai ter uma alteração. A higiene com o papel, nós da proctologia, nós somos contra. Mas uma das outras coisas que é perceptível na hora da higiene é a pessoa perceber sujo o papel com sangue. Então, na grande verdade, é o que você falou, a percepção de alguma alteração é procurar um especialista, mas cabe, a partir de uma certa idade, uma idade mais avançada, observar, não é observar sempre, mas sempre ver se tem alguma alteração na cor das fezes, se tem alguma alteração, uma água mais avermelhada. Muito cuidado que, em gestos de dieta, tipo beterraba, algumas coisas, você vai ter uma tendência de ter uma evacuação avermelhada. Porém, é só a pessoa se atentar, não, eu não comi nada que me explicasse ter uma fezes mais vermelha. Mas essa observação, como você falou, a prevenção é sim. Você olhar no vaso de vez em quando, como é que está a evacuação, se tem algum resquício para avaliar a nível de sangue ou catarro. Nesse caso aí, o exame que é feito pode certificar, né? Os exames que a gente pode fazer, existem exames menos agressivos e exames mais agressivos. Existe um exame bem simples, que não é caro, que é o sangue oculto nas fezes. Esse exame ele tem que ser repetido pelo menos anualmente a partir dos 40 anos de idade. Tem uma estatística nossa que mostra que em 10 anos, você repetindo o sangue oculto nas fezes, você tem uma diminuição, no caso a gente fala uma prevenção de 16 a 30% no câncer coloretal. Esse é o inicial. Mas aí, doutor Marco, é ele que diagnostica para você que você tem câncer? Não. Ele te dá um alerta. Existe um sangramento no trato digestivo que a gente tem que descobrir qual é a possível origem. A indicação, sim. Qual é o exame indicado para esse procedimento? É a colonoscopia, que é considerado o nosso exame ouro.
É o exame que realmente, ele além de ser diagnóstico, porque ele consegue diagnosticar, e ele é terapêutico. Por quê? A gente consegue intervir numa doença inicial em tamanhos, como falei, um pólipo, um adenoma, é uma pequena verruga que nasce dentro do colo. E ela, com o tempo, cada ano, ela dobra de tamanho. Para a gente chegar a uma lesão grande, ela tem 10 a 15 anos de desenvolvimento. Então, se você fizer um exame preventivo, você consegue detectar ela em fase inicial e consegue extirpar. Tem na nossa própria estatística da sociedade que a colonoscopia, ela previne, não a doença, mas ela previne o desenvolvimento do câncer coloretal de 76% a 90% das vezes. Então a gente consegue inibir um crescimento pelo exame de colonoscopia, que é o exame preconizado para fazer nesse caso. No caso, doutor Marcos, as pessoas que estão nos acompanhando agora, que têm a ideia de algum sintoma, elas não precisam ficar apavoradas, não. Elas podem, com calma, procurar o profissional, né? Como a doença, ela não desenvolve de hora, ela é uma doença que ela tem uma evolução muito lenta. A única questão que acontece, esse é o hábito nosso, do brasileiro, é que a gente, na hora do problema, você está desesperado, mas ele no dia seguinte melhora, não, deixa para lá. A gente não pode, vou deixar para outro dia para resolver. Eu acho que se você notou aquela alteração, você deve procurar um especialista. A gente se acomoda muito, a gente vive num mundo em que o nosso estresse, nosso dia a dia é muito corrido, mas a gente tem que parar para a nossa saúde. Se a gente não parar para a nossa saúde, vai se arrepender mais tarde. Eu já tive casos de pacientes que, às vezes por desleixo, não quero ver agora, ou até por questão de vaidade. Não vou botar mais na questão do próprio homem. Não quero isso. E depois, quando ele retornou um tempo a mais, você já tinha uma doença no estágio mais avançado. E isso é o ruim. Acho que a prevenção não é deixar para amanhã ou depois uma coisa que você já viu alterada. A gente está falando de saúde. Saúde é uma coisa importante. Estamos tendo aqui uma aula sobre a questão do câncer do intestino, né? Então acho que fica bem claro e um alerta que é o que importa para nós neste momento, qual é o intuito desse programa. É um alerta para esta doença. E o alerta se encontra naqueles pacientes em que tem a história familiar de algum tipo de câncer de intestino, e às vezes temos tipos de que eles incidem realmente na família, né? Que tem um fator aí genético, hereditário muito importante. É o alerta para aqueles pacientes que têm sintomas e sinais que alteram o funcionamento do intestino. É a alteração daquele intestino que era normal, passa a ser preso demais. Ou então ele era um pouco preso e passa a ser solto demais. Então, qualquer modificação nesse ritmo do intestino é um outro sinal de alerta, né? E mais, grande sinal de alerta que é o sangue. A presença desse sangramento nas fezes tem que saber o porquê. Então não pode ficar, isso vai passar, e foi só uma vez, não interessa. Uma vez já é um alerta e deve sim procurar o especialista, além daqueles sintomas em geral que acometem aquelas doenças que agridem um pouco mais o organismo, que é o mal-estar, a dor, né? O emagrecimento, isso tudo chama efetivamente a atenção. Mas eu queria tratar de um ponto que eu vejo como dos mais significativos, importantes e que nós podemos interferir nesse processo, que é a questão hoje da incidência nos mais jovens, o que não existia em frequência antes, mas hoje também está caracterizado de que esta incidência nos mais jovens é exatamente pelo fator dos hábitos de vida dos jovens hoje, não é? O que o senhor pode nos chamar a atenção para isso? Como você falou, Paulo, e é realmente essa questão a gente chama de risco, é o uso do álcool, tá? É o uso de alimentos industrializados, é a qualidade de vida hoje em dia ruim. Porque na grande verdade a gente vive num momento e a gente tem noção disso, que tudo que é o mais prático às vezes não é o mais saudável. E o ritmo de vida que a gente vive hoje é algo prejudicado. Então embutidos, industrializados, fumo, excesso de bebida alcoólica, excesso na ingesta de carne vermelha, são coisas que podem ser, não vou dizer significativas, mas são preditivas. Na grande verdade, você pode ter, se você já tem uma predisposição e você ainda tem contato com aquilo que pode piorar, a sua chance é muito maior. E vou relatando uma coisa, complementando como você falou, a questão das pessoas que têm uma história familiar, você tem uma condição genética nisso aí. É aquela coisa, 2 parentes que já tiveram, ou algum parente que teve com antes de 50 anos de idade um tumor de colo, essas pessoas têm que ter uma atenção maior. Mas, um dado significativo, as pessoas gostam de trabalhar muito com estatística, 70% dos quadros de câncer de intestino são naqueles que não têm história nenhuma familiar. São quadros que desenvolveram pela primeira vez. E daí, atenção, como o próprio Dr. Paulo Herano falou, a gente tem que estar atento à nossa fisiologia.
Se alguma coisa no nosso corpo não está funcionando ao normal, tem alguma coisa que não está, é a hora de procurar o especialista. No nosso caso, o proctologista, porque é justamente isso que vai fazer. A condição saudável é extremamente importante. O que a gente tem que fazer de uma certa forma para prevenir? Uma da prevenção é uma dieta rica em fibras e cálcio. Por que as fibras? Para que você tenha um trato digestivo com uma evacuação normal. Porque o cálcio, pela reposição necessária da musculatura. E outra coisa importante, ter um hábito bom, dormir, horário para dormir, você ter excesso de atividade física é algo desgastante. Então a gente, além, não só a ajuda do médico, a gente tem que se ajudar. Por quê? Ter uma vida saudável, com hábitos saudáveis, para que você possa ter sempre uma condição de qualidade de vida. Bem, doutor Marcos, agradecer a sua participação aqui no programa, os esclarecimentos, e dizer que esse mês, né, de setembro, é o Setembro Verde, é um setembro de prevenção, né? A gente já abordou aqui a questão da ideação suicida, na prevenção ao suicídio, no Setembro Amarelo, mas o setembro também é dedicado ao Setembro Verde. Com né? certeza. Que é uma grande preocupação em virtude da grande incidência de casos, né, de câncer. Né? Como a gente citou aqui no início do programa, né, o segundo em incidência nos homens, nas mulheres, e o terceiro em incidência nos homens. Quer dizer, então, se tem uma incidência tão grande, é fundamental que as pessoas fiquem mais atentas, né? Sim, atentas e tomem uma posição. E aprendam a se cuidar. Aprendam a viver bem. E assim nós conseguimos ver que, com todos esses dados hoje aqui colocados, que a qualidade de vida, ou seja, uma atividade física regular no dia a dia e uma alimentação saudável, basicamente dentro dos critérios gerais de uma alimentação natural, no sentido de comer muitas folhas, frutas, legumes, e evitar os alimentos, como já disse, processados. Aqueles alimentos embutidos, que engloba aí o bacon, a carne seca, a salsicha, a linguiça, que todo mundo acaba comendo no dia a dia, isso tem muita substância química que são substâncias ditas carcinogênicas, ou seja, que predispõem à evolução e incentivam a proliferação das células, levando ao câncer. Então devemos evitar ao máximo esse tipo de alimentação e voltar-se para uma alimentação mais natural. É este o propósito do nosso programa, é esta a intenção da Unimed em preservar a sua vida, em fazer com que você possa viver bem e viver melhor. Acho que este é o nosso objetivo de sempre. E, complementando o que você mesmo falou, a gente está falando de coisas simples. Todos os exames que a gente faz, a gente relatou aqui, são exames que a gente tem. A nossa cidade, ela é uma cidade estruturada, você não precisa sair daqui para um grande centro. Esse diagnóstico, essa prevenção é feita, e a Unimed, como toda gente, nós temos todo esse material. Coisas simples que basta somente a vontade do paciente em querer procurar o profissional para poder se cuidar e do profissional em querer cuidar do seu paciente. Como você complementou, a vida saudável é o que todos nós temos. Às vezes a nossa praticidade, o rápido, às vezes não é o ideal. Na grande verdade, uma vida saudável ela depende de tempo e de determinados sacrifícios, mas isso é importante para uma vida saudável. Ok. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Doutor Paulo, até o nosso próximo programa, né, abordando outros temas, né, que tem por objetivo a gente contribuir, né, para o viver bem, né, do nosso telespectador, do nosso internauta que está acompanhando o programa Viver Bem Unimed Campus. A gente volta em um instante com uma saborosa receita de torta de brócolis. Em função do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, equipes de saúde da Unimed Campus estão promovendo ações de conscientização em vários pontos da cidade. O Centro de Compras da Pilinca e o Centro de Especialidades Unimed Campus receberam esta semana o Grupo da Medicina Preventiva Viver Bem, que distribuiu panfletos sobre o tema e promoveu orientações à comunidade sobre a prevenção ao suicídio. Olá, meu nome é Heraldo Júnior, estou aqui no Centro de Especialidade da Unimed, nessa campanha contra o suicídio, no Setembro Amarelo. É muito importante que estejamos todos atentos às pequenas mudanças de comportamento de algum amigo, algum parente nosso. Vamos abraçar essa causa, Setembro Amarelo, isso é muito importante.
No quadro Coma Bem e Viva Melhor, a receita de hoje é torta de brócolis. Vale a pena conferir. Olá! Hoje você vai aprender a fazer uma torta de brócolis. O brócolis, que é um vegetal bastante conhecido por suas inúmeras propriedades, principalmente no combate ao câncer. Isso acontece porque nele nós encontramos diversos compostos que vão auxiliar nessa prevenção de diversas maneiras, seja no combate aos radicais livres ou na prevenção de crescimentos de tumores, entre outras formas. Além disso, ele também auxilia no combate à asma, bronquite, arritmia, infertilidade e também aumenta a nossa imunidade contra infecções. Ele também é rico em cálcio e em ferro, que são dois minerais muito importantes para o nosso organismo. Para essa receita, você vai precisar de um brócolis, 3 xícaras de frango desfiado. Nesse caso eu estou utilizando o frango, mas você pode utilizar qualquer outra proteína de sua preferência. Pode ser atum, patinho moído ou até mesmo algum vegetal que você goste para fazer uma torta vegetariana. Também vai precisar de 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de cenoura ralada, tempero verde a gosto, 2 colheres de sopa de requeijão light, 1 clara, azeite para untar, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e 1 gema. Nós vamos iniciar o preparo da nossa torta colocando nosso brócolis para cozinhar. Aqui nós já temos uma água em ebulição, onde nós vamos adicionar o brócolis aos poucos. É muito importante que você se atente à quantidade de água. Ela deve ser suficiente para cobrir o brócolis e não mais do que isso. E é importante também verificar o ponto. Ele precisa estar al dente. Caso ele passe desse ponto, ele pode perder nutrientes importantes. Nós vamos deixar cozinhando até que ele atinja o ponto desejado em panela destampada. Enquanto o nosso brócolis cozinha, nós vamos começar o preparo do recheio. Para ele, nós vamos utilizar metade do frango, a cenoura, tempero verde, e o requeijão. Agora nós vamos misturar bem. Por último, acrescentamos uma pitada de sal. O brócolis já está na consistência desejada. Agora nós podemos tirar ele do fogo para bater no liquidificador com os demais ingredientes. Para a massa, nós vamos bater o brócolis, o resto do frango, a cebola, o sal, a pimenta do reino e a clara. Depois que o brócolis já estiver bem batido com a clara, nós vamos adicionar os demais ingredientes. Vamos levar novamente ao liquidificador para bater mais um pouco, até que a nossa massa fique homogênea. Depois que a massa atingir essa consistência, nós já podemos fazer a montagem da torta. Nós vamos iniciar a montagem da nossa torta despejando um pouco da nossa massa e espalhando ela no fundo e nas laterais. Cobrimos com um pouco do recheio. E cobrimos por fim com o resto da massa.
Agora é hora de levar a nossa torta ao forno por cerca de 30 minutos. Essa é a nossa torta pronta. No nosso próximo programa você acompanha mais uma receita saudável e saborosa no quadro Coma Bem, Viva Melhor. Até lá! O programa Viver Bem Unimed Campos chegou ao fim. Na próxima semana a gente tem novo encontro. Até lá!